Queridos, abramos a palavra de Deus, então, livro de Gênesis, estamos expondo Gênesis aqui na igreja, capítulo 9. À medida que você encontrar o texto, coloque em pé, se você puder, que de maneira reverente nós façamos a leitura do versículo 5 e do versículo 6. Gênesis 9, versículos 5 e 6. A lei do Senhor, preciosa e bendita, nos diz assim: Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, e de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo sangue se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Amém. Você pode sentar. Eu queria mais uma vez orar junto com você. Senhor Deus, você sabe da minha total incapacidade de poder expor esse texto de maneira que teu povo entenda. Esse texto é um texto extremamente difícil, Senhor, dado ao contexto em que nós vivemos hoje. Ele vai contra muitos preconceitos, Senhor, conceitos preconcebidos. Mas, Deus, nosso pedido hoje é que o Senhor nos faça, como igreja, aquilo que nós temos procurado ser, Senhor. Servos da Tua palavra. Não servos de homens, não servos, Senhor, de partidos políticos, não servos, Deus, de políticos também, mas sim servos Teus, Pai. Que a única ideologia, o único ensino que permaneça no nosso coração e tome todo o nosso ser, seja o ensino da Tua palavra. Dessa feita eu rogo a Tua graça, Senhor, de poder expor esse texto de uma maneira que a Tua igreja entenda. E o abrir do entendimento de cada um dos irmãos, inclusive o meu, para que nós possamos entender a Tua lei. E nós possamos viver a Tua lei, como nós pedimos, Pai, ainda há pouco. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Queridos, eu não vivo mais na época da lei. Eu vivo agora na época da graça. Você já ouviu isso? Já ouvi algumas pessoas falando essa realidade, virando para você e dizendo: não, calma, 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 eu não vivo mais na época da lei, agora eu vivo na época da graça, é tudo graça. Pessoas que dizem isso são pessoas que possuem a ideia de que o Antigo Testamento era a época da lei e que o Novo Testamento é a época da graça. E por isso, essas pessoas que entendem a palavra de Deus sobre essa perspectiva acreditam que elas não precisam mais ficar preocupadas em cumprirem a lei do Senhor, porque afinal tudo é graça, tudo está liberado, nós podemos fazer o que nós bem queremos, porque Deus é um Deus perdoador, Deus é um Deus gracioso. Mas veja, tais pessoas interpretam mal o Antigo Testamento e interpretam mal também o Novo Testamento. Porque se nós observarmos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar em diversas páginas deles a graça de Deus. O Deus se mostrando como um Deus perdoador. O tão conhecido Salmo 51 é um exemplo disso. Deus perdoando Davi, um homem que havia adulterado, um homem que havia embebedado o marido da mulher, um homem que havia assassinado a esse marido. Deus perdoa Davi, Davi ora e Deus o perdoa. Veja, Deus é um Deus gracioso, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, porque Ele é o mesmo Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será quando? Eternamente. O nosso Deus não muda, queridos irmãos. A realidade é que nós temos no Novo Testamento a plenitude da graça, porque nós temos no Novo Testamento Cristo Jesus agora cumprindo todas as promessas que estavam contidas no Antigo Testamento. Nós temos o período sim, de plenitude da graça, mas nós encontramos também o Cristo, que vai nos dizer o seguinte, em Mateus 5, versículos 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E veja o que ele nos diz. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O que nós encontramos, então, no ensino de Cristo, na verdadeira interpretação da palavra de Deus, é que o nosso Deus é e sempre foi um Deus gracioso, e que o nosso Deus também nos deu leis que refletem a sua graça, porque elas nos ensinam o caminho que nós devemos andar. Ela traz condenação, sim, quando nós a quebramos, mas nós vamos ver que nós temos alguém que a cumpriu em nosso lugar.
e que trouxe perdão dos nossos pecados. Esse alguém é Cristo. Sendo assim, agora aquele que tem Cristo é alguém que ama a Cristo e, por amar a Cristo, obedece os mandamentos de Cristo. Quando nós observamos então a palavra de Deus, nós observamos que o Antigo e o Novo Testamento contam então apenas uma verdade. E essa é uma das razões que nós temos iniciado a nossa série de exposições em Gênesis. Percebemos a doutrina bíblica sendo ensinada tanto no Novo Testamento como também no Antigo, e observando Gênesis, então, entendendo que ele é o sementeiro de todas as principais doutrinas bíblicas. Hoje, queridos, nós vamos mais uma vez, então, fazer a ponte entre ambos os testamentos, entre o livro de Gênesis e o Novo Testamento, mais especificamente ali no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus. Adentrando então no capítulo 9, nós precisamos entender, trazer à nossa mente o contexto em que nós estamos, queridos. Nós estamos em um momento em que o dilúvio havia passado, Noé e sua família saíram da arca, os animais também, e nós temos então o Senhor dando instruções ao homem sobre como o homem agora deveria viver após o dilúvio. E nós vemos que o Senhor fala acerca de filhos, dizendo que nós devemos gerar filhos, e nós vemos também que o Senhor nos dá os animais para que nós possamos nos alimentar deles. Esse foi o último sermão, nós meditamos nisso com bastante detalhe. E dentro dessa instrução, nós vimos que o Senhor nos ensinou a valorizarmos a vida. Porque ele disse, olha, a carne com sangue você não vai comer. E nós entendemos que isso era um ensino de Deus para que nós pudéssemos valorizar a vida dos animais e também a vida daquele que seria maltratado em nosso lugar. Cristo Jesus, nós aprendemos isso. Cristo um dia viria, iria verter o seu sangue, iria dar a sua vida em nosso lugar. Tal ordenança, então, apontava para essa realidade de que nós deveríamos valorizar a morte no Messias. Mas também, queridos irmãos, essa ordenança de Deus de não comer sangue ali naquele período da antiga aliança levava o homem a valorizar a vida do outro ser humano. O homem, quando entendia, então, que o sangue era a vida, e nós também, então, temos sangue, nós vemos que o Senhor estava nos ensinando a valorizarmos a vida do homem, a valorizarmos a vida um do outro. E é por isso que o Senhor segue o seu ensino, e agora vai tratar sobre o tema que talvez, se nós não pregássemos em sequência, a gente não quer pregar aqui. Que pastor você acha que vai olhar e vai dizer, no domingo agora, nós vamos parar e vamos estudar domingo de noite sobre pena de morte? Você já viu isso? Já encontrou essa realidade? Queridos, é quando nós pregamos em sequência que nós não perdemos nenhum ensino da palavra de Deus. E é isso que o Senhor vai nos ensinar hoje. O Senhor quer nos ensinar sobre a pena de morte, como um meio de proteger a vida dos seres humanos, como um meio de trazer a justa paga ao assassinato. Hoje nós vamos então entrar nesse tema espinhoso, nesse tema que muitas pessoas falam, mas sem argumento bíblico. Você já ouviu muita gente falar sobre pena de morte, não é? Mas zero argumento bíblico, porque elas acham que a Bíblia não trata sobre essa realidade. Tema que eu e você, como cristãos, precisamos entender, mas não segundo nós pensamos ou achamos. Eu quero deixar isso claro para você. Você não pode entender esse tema segundo o que você pensa, segundo o que você acha. Se você é um cristão verdadeiro, você é servo da Escritura. Então nós precisamos entender esse tema conforme a Bíblia nos ensina. Queridos, a nossa mente precisa ser assim. Ela precisa ser escrava da Escritura Sagrada. Meu desejo hoje é que nós não ouçamos o nosso coração, mas sim a preciosa palavra de Deus. E para entendermos esse tema tão difícil, nós vamos observar a instrução do Senhor em Gênesis. E nós vamos depois dar um salto também para o Sermão do Monte, mostrando que a mesma verdade no Antigo Testamento é a mesma verdade no Novo Testamento. Entrando então aqui em Gênesis, nós vemos que o Senhor nos mostra logo de cara que o sangue deve ser requerido, não é verdade? Veja mais uma vez no versículo 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Como assim o sangue seria requerido? O que é que Deus quer dizer? Como ele vai dizer, eu requererei o sangue da mão do homem. A ideia aqui dessa palavra, irmãos, é a ideia de prestar contas. É a ideia de que Deus está virando dizendo, olha, eu vou exigir
as contas pelo sangue derramado. Eu vou exigir a justa justiça pela vida retirada. E eu vou cobrar essa justiça, tanto da mão dos homens, como também da mão dos animais. Perceba o que ele disse: de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Ou seja, o que é que Deus está nos mostrando aqui? Ele está dizendo assim: se um animal matar um ser humano, por exemplo, um boi, der uma chifrada no homem, e esse homem vier a morrer, ou um cachorro devorar uma criança, o sangue desse animal vai ser requerido. Esse animal matou, esse animal então deve o quê? Deve morrer. Ele verteu o sangue, eu vou requerer o sangue dele também. A mesma coisa ele está dizendo então também quanto ao homem. Perceba, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez um homem segundo a sua imagem. Veja o que Deus está falando. Se você, se alguém, se qualquer pessoa matar a outra, derramar o sangue da outra, o sangue dessa pessoa que matou também deve ser derramado. Essa pessoa que a assassinou, ela então deve ser morta. Porque essa pessoa está matando outra pessoa. E essa outra pessoa é imagem e semelhança de quem? De Deus. Você percebe o princípio que está contido aqui? Você percebe o que é que Deus está nos mostrando? Você percebe como é a justiça de Deus? Você percebe como esse Deus é justo? Veja, é vida por vida. Você mata, você deve o quê? Você deve morrer. Deus está falando isso para Noé, queridos irmãos. O mundo agora recomeçando. Deus está dizendo então para Noé: olha, o padrão de justiça é esse. Você vai agora viver sobre essa perspectiva. É assim que eu quero que os homens vivam. E o que é que Deus está fazendo isso, queridos? Deus está fazendo isso, como nós veremos, para preservar a nossa vida, por um ato de bondade. Mas você pode estar parando e você pode estar pensando: veja, quer dizer então que se alguém matar alguém da minha família, a Bíblia me autoriza a matar uma outra pessoa? A Bíblia me autoriza a me vingar? Eu posso então executar a vingança pelo sangue de outra pessoa? Queridos, não é essa a realidade que a Bíblia está nos ensinando. Deus não está nos ensinando que nós podemos nos vingar. O que Deus está dando aqui a Noé é a lei, é a instrução pela qual o governo civil deveria ser guiado. Ou seja, os homens iriam se multiplicar. A gente viu isso anteriormente. Deem luz aí, gerem filhos, né? E um governo civil, então, deveria ser instituído. Seja por meio de um rei, seja por meio de uma democracia, um presidente, por exemplo, instaurado, esse governo deveria ser instituído. E é esse governo que deveria, então, exercer a justa justiça pela ótica daquele que é o Senhor da justiça. Deus está ensinando aqui qual é a lei que o governo deveria aplicar. A lei da pena de morte. E Jesus, milhares de anos depois, em seu Sermão do Monte, sermão mais conhecido do mundo, sermão que nós já pregamos aqui ele inteiro, já cerca de 3 anos atrás, ele vai nos apontar o mesmo princípio, trazendo a homens que estavam distorcendo a lei do Senhor, qual era a real interpretação da lei do Senhor. E eu queria convidar você agora a abrir a palavra de Deus comigo, em Mateus 5, e acompanhar também a leitura do versículo 38 ao 42. Mateus 5, 38 ao 42. Esse tema é muito difícil e eu quero que você preste bastante atenção para que você possa entender. E se você tiver dúvida, você pode marcar comigo durante a semana, a gente estuda mais. Veja, Mateus 5, 38 em diante. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que lhe quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Veja, uma leitura rápida desse texto. Lemos ele aqui rapidinho. Leva-nos a entendermos o quê? Que Jesus é contra
a pena de morte, não é verdade? Porque Jesus está virando aqui e está dizendo, olha, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, não é? Por que nós pensamos isso? Porque nós entendemos que essa lei é má. Porque nós olhamos para ela e pensamos, se alguém fere um olho da pessoa, ela deve ter seu olho ferido. Se alguém arranca o dente da pessoa, ela deve ter seu dente arrancado. Nós olhamos para isso e pensamos, isso daqui é algo ruim. Quem mata deve ser morto. Que coisa absurda, pastor. É claro que Jesus é contra isso, porém, querido, isso não é verdade. Jesus não estava sendo contrário a essa lei. Jesus não estava aqui quando ele fala o Sermão do Monte, dizendo que isso estava errado. Sabe por quê? Porque se Jesus estivesse contra essa lei, ele estava contra ele mesmo. Se lembre, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será o mesmo quando? Eternamente. Ele é a palavra encarnada, ele é o verbo, e foi ele mesmo, queridos, que deu essa lei. Em Levítico 21, lá em Levítico 21, o Senhor instituiu a lei do olho por olho, do dente por dente, nós vamos ver isso já já. Mas veja, para que Cristo fez isso? Ele não fez isso porque ele é mau. Ele não fez isso porque ele quer a destruição das pessoas. Não, pelo contrário. Ele deu essa lei para preservação, para condução e para manutenção da vida. Porque ele dá toda a sua lei sobre essa perspectiva. Perceba, quando Deus vira para mim e para você, ele vai dizer, olha, não adore outro Deus a não ser a mim. Lei do Senhor, não é? O que é que Deus está fazendo conosco? Algo mal? Não, ele está fazendo algo bom. Por quê? Porque se nós adorarmos a outro Deus, nós iremos para o inferno. Porque nós estaremos distantes daquele que é o único Deus vivo e verdadeiro. Quando Deus nos dá o quarto mandamento, por exemplo, e ele nos diz, olha, você trabalha 6 dias e você descansa um. Nesse dia é um meu dia, você vai ter prazer em mim, você vai parar as suas obras e você vai se deleitar inteiramente em mim. O que é que ele está nos ensinando, queridos? Que nós não somos máquina, que nós precisamos descansar e que nós precisamos viver sob a perspectiva de que ele é a principal coisa que nós temos. É o principal da nossa vida. Então, a lei do Senhor, em toda ela, é boa. Não seria diferente, então, nesse princípio que o Senhor nos ensina, nessa lei do olho por olho e do dente por dente? Com certeza não. Porque essa lei não foi inventada por homens. Ela foi pronunciada pelo Senhor. E você pode ver isso mais detalhadamente além de Gênesis e além daqui de Mateus 5, em Êxodo 21, 24, em Levítico 24, 20, em Deuteronômio 19, 21. Eu não vou ler todos esses textos. Você pode guardar ele e você vai ver com mais detalhe. A gente vai passar apenas por alguns deles, tá bom? Diante disso, também eu faço referência ao reverendo Augusto Breiner, de quem eu muito me utilizei para compreender esse texto e também poder sistematizá-lo nessa noite. Convido você, então, a adentrar agora mais profundamente no texto e ver o que, de fato, essa lei nos ensina e ver que, em vez de fazer o mal, ela nos faz o bem. Veja, em Êxodo 20, nós vemos que o Senhor dá os 10 mandamentos, não é verdade? Você deve se lembrar disso. Êxodo 20, Deus pronuncia ao povo os 10 mandamentos, ok? E veja, a partir do versículo 22, então, nós vamos ver o Senhor passando a ensinar como é que os 10 mandamentos deveriam ser aplicados no dia a dia. Chegando então ao capítulo 21 de Êxodo, a partir do versículo 12, eu queria que você abrisse para você acompanhar, nós vamos ver o Senhor dando leis acerca de como nós devemos lidar com a violência. Você precisa entender isso. 10 mandamentos dados, Deus agora aplicando o mandamento, dizendo, olha, o mandamento tem que ser aplicado assim. Quando se tratar de caso de violência, vocês precisam viver dessa perspectiva. Veja, Êxodo 21, 23 a 25. Preste atenção, ok? Mas se houver dano grave, Êxodo 21, 23 a 25. Um minuto. Diz assim a palavra do Senhor. Veja, mas se houver dano grave, então farás o quê? Darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Veja, Deus está dizendo então aqui
que as autoridades, quando tivessem o caso de violência, deveriam fazer o quê? Em caso de violência, deveriam fazer vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Você percebe aqui claramente como Deus é justo? Você percebe aqui então claramente o princípio da proporcionalidade? Veja, uma pessoa matou. Essa pessoa deve o quê? Deve ser morta. Uma pessoa feriu o olho de outra e a cegou. Essa pessoa deve ser o quê então? Deve ser cegada. Uma pessoa queimou a outra. Essa pessoa deve ser o quê então? Queimada. Alguém cortou a mão de uma pessoa. Essa pessoa deve ter então sua mão o quê? Amputada. Veja, é um princípio de proporcionalidade. Nunca há mais e nem nunca há menos. A justiça de Deus é proporcional, porque isso é justo. Você consegue entender isso? Essa é de fato a justiça. Nunca de uma maneira desigual. Quer para menos, quer para mais. Não. Levítico 24, 18, 19 diz assim: quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal restituirá igual por igual. O que é que nós temos aqui agora? Um homem não poderia ser morto porque matou um animal. Você percebe isso? Veja, se você matar uma pessoa, você deve ser o quê? Morto. Mas se você matar um animal de uma pessoa, você chegou lá e matou o boi de uma pessoa, o que é que você deve fazer? Você deve fazer agora, dar um outro animal igual àquela pessoa. E isso, queridos irmãos, é justo, não é verdade? Você matou um jumento, você deve restituir um jumento. Em algumas situações, o Senhor dizia até o seguinte: se você matou um animal, você vai restituir 5 vezes mais. Por quê? Porque nós estamos vivendo, nesse tempo bíblico aqui, nós estamos nesse tempo aqui, nossa mente está aqui, em um momento em que o homem dependia do boi para poder arar a terra. Imagina você passar uma semana sem seu boi, porque alguém matou seu boi para comer. Você deixaria de arar a terra, não é verdade? Você teria trabalho perdido, não é verdade? Você ficaria ali sem comida, não é verdade? Porque alguém matou seu boi. Então a pessoa agora deveria fazer o quê? Não dá apenas o boi, mas dá também 5 vezes mais. Deixa eu dar uma ilustração dos nossos dias para você entender. Imagina que você dirige a Uber e alguém vai lá e bata no seu carro. Você vai ficar sem poder trabalhar, não é verdade? É justo a pessoa chegar para você e dizer apenas: olha, eu vou pagar a manutenção do teu carro? Ok, tu paga a manutenção, mas e os dias que eu vou ficar sem trabalhar? E o dinheiro que eu vou ficar sem trazer para casa? Como é que eu vou fazer isso, percebe? É por isso que o Senhor sempre traz a ideia de proporcionalidade, porque essa lei revela o caráter de Deus, queridos irmãos. Deus não é um Deus bobão. Deus é um Deus justo. E nós podemos ver essa lei desde o Éden. Você consegue perceber isso? Foi Deus que instituiu a pena de morte desde o Éden. O que é que Deus falou para Adão? Coma de todas as árvores do jardim. Mas se você comer dessa árvore, veja, certamente você vai o quê? Você vai morrer. Por quê? Porque quando Adão comeu daquela árvore, ele quebrou a lei de Deus. Mas quando Adão come daquela árvore, Adão se torna o assassino de toda a humanidade. Adão matou todos os homens, percebe? Qual era a punição de Adão? Adão deveria também o quê, então? Adão deveria morrer. Porque o nosso Deus é um Deus justo, irmãos. Logo, então, se alguém ferisse o olho de um irmão, deveria ser julgado pelas autoridades e ter seu olho ferido. Se alguém arrancasse o dente, deveria ter seu dente arrancado. E talvez você esteja olhando, então, ainda para esse texto, dizendo assim: mas o período do Novo Testamento é o período de amor, pastor. É um período de paz, é um período de estrelinhas, queridos. Pessoas olham para isso e dizem: Jesus nos manda amarmos o nosso próximo, não é esse argumento contra a pena de morte? Que absurdo dizer que alguém deve morrer porque matou outra pessoa. Eu tenho que amar o meu próximo. Queridos, pensar assim é dizer que o Deus imutável se revela uma hora como amor, mas que não é amor em outra parte da Escritura. E pensar assim, queridos irmãos, também ela vai entendermos que a lei do Senhor não nos leva ao amor ao nosso próximo, não revela o amor de Deus. E essa não é a realidade. Porque veja, quando Deus nos dá essa lei,
Ele está justamente nos levando a amarmos o nosso próximo. Como? Ele está nos livrando da vingança. Ele está livrando a mim e a você daquele desejo muito bom que a gente tem no coração, não é? Quando alguém faz um mal a você, alguém dá uma trancada em você no carro que você tem vontade de dar um murro no dente da pessoa e quebrar ele completamente, não é? Aquele desejo maravilhoso que você diz, se tivesse na minha frente agora eu matava, não é verdade? Quando Deus está instituindo essa lei, Ele está dizendo, olha, as autoridades é que vão julgar. Você deve deixar na mão delas. Você não deve nutrir desejo nenhum de vingança. E perceba, Levítico 19, 18 nos diz isso. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo. Veja, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Percebe qual o contexto de amor ao próximo que a lei do Senhor está? Está justamente no contexto de vingança. Ele vai dizer, olha, não se vingue das pessoas. Não guarde esse desejo de vingança no seu coração. Não faça isso. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Queridos, não existe nenhuma contradição na lei de Deus. Nós precisamos cravar isso. Estou repetindo isso porque eu quero que você entenda. A lei da retaliação, então, nos leva a entendermos que nós não podemos castigar ninguém, porque não está nas nossas mãos o poder de punirmos a ninguém. Está na mão das autoridades. Elas é que possuem um modo justo de castigar os infratores, diante de cada um dos delitos que eles cometiam. Essa lei, lei do talião, lei do olho por olho. É por essa realidade que essa lei não é uma lei ruim, antiquada ou ultrapassada, pelo contrário. Ela vem de um Deus Todo-Poderoso, ela vem de um Deus sábio, e ela nos traz sólidos e sadios princípios para a nossa vida e também benefícios. Pastor, que benefícios pode ter uma lei como a lei do olho por olho? Você pode estar pensando ainda, não é? Como é que eu posso encontrar algo bom nesse negócio? Que benefício eu posso ter numa lei que me diz quem mata deve ser morto? Quero trazer alguns para você. Quero levar você a entender como Deus é justo e como, quando nós praticamos a sua palavra, nós colheremos frutos disso. Veja, essa lei evita a vingança e evita desgraças maiores. Quando Jesus está dizendo, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu, porém, vos digo, e o restante dos textos que a gente leu, nós temos Jesus aqui corrigindo, irmãos, uma interpretação errada dos escribas e fariseus. Porque esses homens olharam para essa lei e disseram, se é olho por olho, dente por dente, então eu devo aplicar essa lei. E era isso que os judeus estavam fazendo, se vingando das outras pessoas. Jesus agora vira e vai dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito, mas vocês não estão entendendo da maneira certa. Vocês estão esquecendo o princípio do amor ao próximo que eu falei quando falei de vingança. Vocês não podem quebrar a minha lei, vocês não podem agir dessa maneira. E era isso que esses homens estavam fazendo. Se ele feriu o olho do meu filho, eu vou ferir o olho do filho dele também. Se ele matou uma pessoa da minha família, eu vou matar duas da família dele. Estavam tirando as autoridades instituídas por Deus e começando a praticar a justiça por suas próprias mãos, irmãos. Já pensou como seria o mundo assim? Já pensou como seria o trânsito assim? Se cada um de nós quiséssemos praticar a justiça pela nossa mão? Já pensou quanta injustiça teria? De você julgar uma atitude errada e ir lá e ferir uma pessoa, a pessoa dizer, mas eu não fiz isso, você entendeu errado. Percebe? Deus está tirando isso de nós. E está dizendo, isso não compete a vocês, isso compete aos magistrados, isso compete às autoridades. E é isso que nós vemos, Deuteronômio 16, 18. Juízes, perceba, juízes e oficiais constituirás. Essa é a instrução do Senhor. Em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, veja, para que julguem o povo. Mas como? Com reto juízo. Percebe? Deus está falando, olha, vocês vão instituir juízes no meio de vocês. São eles que vão julgar o povo. E eles são meus servos. Eles têm que julgar com o juízo reto. Qual é o único padrão de retidão que nós temos? Deus. Eles têm que julgar conforme eu mando. Eles têm que fazer aquilo que eu digo. Eram juízes, irmãos, que deveriam julgar. E esse é o princípio de Deuteronômio.
mas é o princípio também do Novo Testamento. Você deve se lembrar daquilo que Paulo diz em Romanos 13, texto muito conhecido nosso. Veja, visto que a autoridade é ministro de Deus, percebe? A autoridade é ministro de Deus para quê? Para o teu bem. Aqui eu queria fazer um parênteses. Tem muita gente hoje defendendo anarquia. A gente não tem que ter governo. A gente não tem que ter polícia. A gente não tem que ter juiz nenhum. A gente tem que fazer o que a gente quer. Veja, isso é antibíblico. Porque se cada um de nós fizermos o que nós queremos, nós temos uma desordem generalizada. A Bíblia vira para mim, para você e vai dizer: vocês vão instituir juízes. E Paulo vai dizer: esses juízes são ministros de Deus, mas para o teu bem. Agora veja, entretanto, se fizerdes o mal, teme. Percebe o que Deus está falando? Ela é para o teu bem. Quando a polícia nos defende, é para o nosso bem, não é verdade? Quando o juiz nos defende, é para o nosso bem, não é verdade? Mas veja, se nós fizermos o mal, o que é que nós devemos receber? Não o bem da autoridade, mas a punição. E é por isso que Paulo vai dizer, porque não é sem motivo que essas autoridades, né, trazem o quê? A espada. Percebe Paulo falando de pena de morte? Percebe o mesmo princípio? As autoridades instituídas por Deus para o teu bem, elas vão ser agora contra você se você fez a coisa errada, trazendo a espada. A espada serve para quê, gente? Para fazer carinho na cabeça dos outros? Para pentear cabelo? Para servir de espelho? Não, espada serve para matar. Espada serve para cortar a cabeça. Espada serve para ferir. E é por isso que Paulo vai dizer: as autoridades são ministros de Deus. Elas trazem a espada. Veja o que Paulo vai dizer ainda. Pois é ministro de Deus. E olha como tem algo especial aqui, que a gente lê rapidamente esse texto e não percebe. Dentro de toda a escritura que nós vimos agora, Paulo chama a autoridade de vingador. Percebeu? Veja, pois é ministro de Deus, vingador. Quem é que vinga? Eu e você? Não. Quem é que vinga? As autoridades. Elas é que trazem a espada. Veja, vingador para quê? Para ficar protegendo o bandido? Vingador para ficar passando a mão na cabeça das pessoas, sendo que isso é direitos humanos? Não. O texto é concluído aqui no versículo 4 dizendo: para castigar os que praticam o mal. Então perceba como a lei do Senhor é boa. Essa lei livra a mim e a você da vingança. Essa lei livra a gente de uma desordem generalizada. E essa lei também não permite que uma punição maior seja dada. Porque o juízo é reto, é olho por olho, é dente por dente, é mão por mão, é pé por pé, é queimadura por queimadura, percebe? É ferimento por ferimento, é algo justo. Essa lei então nos livra, irmãos, de desgraças maiores também. De você chegar e querer matar outras pessoas, porque elas te fizeram mal. Deus, quando nos dá a lei, ela não nos dá para o seu bem. Mas veja, um outro benefício que essa lei nos traz é que ela satisfaz o desejo por justiça. E essa lei nos livra de prejuízo. E eu queria que você guardasse isso. A lei do Senhor satisfaz o nosso desejo por justiça e ela nos livra do prejuízo. Deixa eu trazer uma ilustração para você entender isso melhor. Quem tem casa na praia vai entender isso, quem mora em casa entende isso. Quem mora no apartamento é mais difícil de ter isso mais claramente na mente, mas você pode imaginar. Imagina que você viajou. Você precisou viajar a trabalho ou de férias para sua família. E ali, durante sua viagem, 4 bandidos entraram na sua casa. Roubaram tudo que você tinha de precioso, todos os seus eletrodomésticos, aquilo que você ralou para comprar com tanto suor. Quebraram outras coisas também, porque estavam com raiva e queriam só fazer o mal. Saíram dali e no dia seguinte conseguiram vender tudo. Passando uma semana, eles já gastaram todo o dinheiro. Passando 15 dias, um milagre aconteceu, a polícia prendeu esses homens. O que é que vai acontecer com eles? Vamos pensar no nosso país. Na melhor das hipóteses, esses homens vão ficar presos. Talvez por 5 anos, o que no Brasil provavelmente não aconteceria. Ok. Agora a sociedade, a qual inclui você que foi roubado, que teve toda a sua casa ali espoliada,
saqueada, vai ter esses bandidos presos por 3, 4 anos, dentro de uma prisão, e veja, nós vamos pagar a comida deles, nós vamos pagar produto de higiene, nós vamos pagar pela segurança deles, e nós vamos pagar até mesmo pelo serviço médico que eles vão receber. E se eles precisarem de um advogado para se defenderem da gente, nós vamos pagar esses advogados também, porque eles têm acesso à defensoria pública. Aí você olha para eles e faz, ok, mas eles foram presos. Mas você chega na sua casa depois de saber que eles foram presos. E não tem nada lá. E tudo que você juntou com o suor do seu trabalho não está mais lá. Eu quero te perguntar uma coisa. Resolve saber que esses homens ficaram presos? O fato de eles ficarem presos sana o seu prejuízo? Você vai olhar para essa situação e vai dizer, que bom, eles destruíram 15 anos de trabalho na minha vida, mas eles vão passar 3 anos presos, eu estou satisfeito com isso. Você vai ter um senso de justiça no seu coração, dizendo, foi pago. Você percebe que não? O que nós vamos ter na realidade é raiva, é ira, porque nós vamos estar pagando para pessoas que destruíram a nossa vida, não é verdade? Queridos, a lei de Deus não faz isso conosco. A lei do olho por olho não permite que isso aconteça. Porque o Senhor, em Êxodo 21, no mesmo princípio, ele vai dizer o seguinte: se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois. E 4 ovelhas por uma ovelha. Percebe qual é a lei do Senhor? Se alguém vir furtar seu boi, se alguém vir furtar sua ovelha, essa pessoa agora vai ter que pagar por esse boi 5 bois, porque você ficou sem o sustento que aquele boi produzia. Lembra que eu falei? Você ficou sem a lã da ovelha por um tempo, você ficou sem o leite da ovelha por um tempo, ele vai ter que te pagar 4 ovelhas. Ele te dá aquilo que ele roubou e ele te dá ainda mais para sanar todo o teu prejuízo. Você percebe como, quando isso acontece, nós agora não precisamos desejar a morte dessas pessoas? Você percebe que se a justiça agora for completamente satisfeita, aquelas pessoas que nos roubaram, nos devolverem o nosso prejuízo completamente e ainda sofrerem um dano de darem a mais, percebe? Você percebe que em vez deles serem presos, se eles restituírem aquilo que eles roubaram, é isso que satisfaz o nosso senso de justiça? Você percebe isso? Você quer entender a ilustração para os nossos dias? Seria pegar esses homens e dizer, eles destruíram toda a minha casa, ok, mas tudo que eles têm agora me pertence para sanar minha dívida. Entende? Se eles não tiverem bens com que me pagar o valor dessa dívida, eles vão trabalhar para mim até pagarem essa dívida. Percebe esse princípio? Você vai olhar para aqueles caras que foram presos e vai dizer agora, ok, eles estão pagando pelo preço deles, eles estão trabalhando e eles estão sanando o meu prejuízo. Você percebe como isso satisfaz o senso de justiça? Você percebe como isso é proporcional? Veja, nós não queremos a morte de pessoas que roubaram. Isso seria uma punição maior, não é verdade? Ele me roubou, eu quero que ele morra. É uma punição maior. Eu não quero isso. Eu quero que ele sane meu prejuízo. Eu quero que ele corrija aquilo que ele fez. Eu quero que ele resolva o problema que ele causou. É essa a lei do olho por olho. É essa a lei do dente por dente. É essa a lei que revela justiça. E isso é bênção, irmãos. Porque vem de Deus. Porque procede do Senhor. Ela satisfaz nossa justiça. E ela nos livra do prejuízo. Mas não para por aí. Um outro benefício dessa lei é que ela também refreia a iniquidade. Perceba, um homem que matou, ele deve morrer. Aí Deus também diz como é que esse homem deveria morrer. Como um homem que era passível à pena de morte, deveria morrer. Ele traz um exemplo aqui de adultério. Perceba, você pode estar parando. Vamos ler o texto. Deuteronômio 22, 22. Acompanha a sua leitura. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Perceba,
Se um homem adulterasse com a mulher, esse homem adúltero e a mulher adúltera deveriam ser mortas. Essa é a instrução do Senhor. Mas talvez você esteja olhando para esse texto e pensando, tá vendo, pastor, eu sabia que tinha algo errado nessa interpretação. Eu sabia que isso estava errado até agora eu matei a charada. Eu lembro de quando Jesus estava diante de uma mulher adúltera e falaram para ele que ela deveria ser apedrejada. Mas não apedrejaram essa mulher. Tá vendo, pastor? Jesus é contra a pena de morte. Queridos, você percebe que pelo próprio texto que nós acabamos de ler, sua interpretação está errada? Jesus não permitiu que aquela mulher não fosse morta porque ele era contra a pena de morte. Não. Jesus não permitiu que aquela mulher não fosse morta porque a lei estava sendo cumprida de maneira errada. Eles trouxeram quem para ser apedrejado? A mulher, não foi? Agora, você já viu alguém adulterar sozinho? Cadê o adúltero? Percebe? Cadê o homem? Entendeu? Se Jesus mandasse aqueles homens matarem aquela mulher, ele estava quebrando a lei. Porque estava sendo injusto. Ele estava punindo a mulher e não estava punindo o homem adúltero. Percebe? E o que é que esse texto acabou de dizer pra gente? O homem e a mulher deverão ser mortos. Entende como Jesus não é contra a pena de morte? Jesus não estava fazendo isso, irmãos. Porque então, nos pecados que deveriam receber pena de morte, a morte deveria ser dolorosa e terrível. Veja, a morte para esse caso aqui era apedrejamento, não é? E sabe como era feito? As autoridades davam um aval e a sociedade pegava pedras e atirava naquela pessoa em um local público. Não era um local escondido. Não era um local privado. Era público. Por isso o costume deles, percebe? Jesus diante das pessoas, apedreja ela ou não. Era público. Deuteronômio fala disso. 21. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. E todo Israel ouvirá e fará o quê? E temerá. Você consegue entender o final? Os homens apedrejam, os homens da cidade, o mal é eliminado, e o povo de Israel, o povo de Deus, ouve e faz o quê? E teme. Deixa eu traduzir isso para você. Um homem era colocado ali. E agora ele ia ser apedrejado porque Deus mandou. A pena dele era passível de pena de morte e sua pena era apedrejamento. As pessoas veriam aquele homem levando as pedradas. E você acha que aquele homem ia ficar calado? Acha? Não, ele ia gritar de dor. Ele ia gemer de dor. Você acha que aquela cena seria uma cena bonita? Uma injeçãozinha sendo aplicada na veia com anestésico, que a pessoa morre e se sentir dor, feliz e tranquila? O sangue verteria. Hematomas seriam ali expostos. Ossos apareceriam. Crânios provavelmente seria esmagado. Você percebe como é uma cena aterrorizante? Você percebe isso? Imagine você vendo uma pessoa na sua frente sendo apedrejada. É algo aterrorizante, não é? Agora eu quero te perguntar uma coisa. Se você estivesse vendo aquilo, você ia desejar algum dia estar na pele daquela pessoa? Sim ou não? Nós sabemos que não. Você ia ter medo de um dia estar na pele daquela pessoa? Sim ou não? Nós sabemos que sim. Você ia pensar 20 vezes antes de matar uma pessoa? Você ia pensar 30 vezes antes de matar uma mulher? Você ia pensar 50 vezes antes de matar uma criança? Você iria pensar 100 vezes antes de puxar a arma e dar um tiro na cabeça de alguém? Você, eu vou matar esse cara, mas veja, é isso que vai acontecer comigo. Eu vou ser apedrejado no meio da cidade. Você iria pensar várias vezes? É isso que Deus está falando. Israel vai ouvir e Israel vai temer. Israel vai olhar para isso e Israel agora vai ficar com medo de praticar essa maldade. E é por isso que vai se cumprir aquilo que nós temos antes. Esse mal vai ser eliminado no meio do povo.
Esse mal agora vai ser refreado no meio do povo. As pessoas vão saber que há uma lei, que há uma punição, e que essa punição é dura, que essa punição é severa. Então as pessoas vão pensar 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes antes de praticar um mal. Quando Deus está dando, então, essa lei, Deus está dando ela, irmãos, para preservar a nossa vida como sociedade. Para levar homens a olharem para você e dizer, eu não posso matar ele, porque eu vou morrer assim. Eu não posso fazer isso, porque eu também vou morrer. E a minha morte vai ser terrível. Você percebe como nós teríamos o grau de maldade caindo drasticamente? É isso que acontece no nosso país hoje, não é? É assim, não é? Não é na prática, é isso que a gente vive. Sabia que as estatísticas mostram que 97% dos homicídios no nosso país não tem o seu culpado preso? Você entende do que é isso? A cada 100 pessoas que matam outra pessoa, 97 ficam livres e 3 ficam presas. E se comportar direitinho, sai em menos tempo. Você acha que isso é um incentivo para nós matarmos outras pessoas? Ou você acha que as pessoas olham para essa lei e temem? Eu posso matar alguém e há 97% de chance de eu não sofrer nada. E se eu sofrer, eu passo 5 anos na cadeia. Mas eu destruí a vida daquela pessoa, eu arruinei a vida dos filhos dela, eu arruinei a vida da esposa, arruinei a vida do marido. Mas eu não estou nem aí. Aquela mulher vai entrar em depressão e não vai viver mais como deveria viver, os filhos também. Mas eu não estou nem aí. É isso que nós temos no nosso país, irmãos. Porque nós temos um país que abandona a lei do Senhor. Um país que rejeita a lei do Senhor. Nós temos governantes que olham para a Bíblia e que dizem, a Bíblia não serve de nada. Nós sabemos governar. Vamos fazer medidas socioeducativas. Vamos reintroduzir esses homens na sociedade. Vamos liberar eles. Liberamos Lázaro recentemente. E nós vimos o que aconteceu. Pessoas foram mortas. Essa é a consequência de nós nos rebelarmos contra a lei de Deus. Nós não criamos temor nas pessoas. Nós passamos a mão na cabeça de criminoso. Isso não é justiça. Isso é contra a lei de Deus. Mas talvez você esteja olhando e pensando, pastor, essa lei não deveria ser aplicada apenas em Israel? Queridos, a lei foi dada ao povo de Israel, foi. O povo de Israel, como povo bíblico, não existe mais hoje. Nós temos agora judeus entrando no meio do povo de Deus. É judeus e gentios o povo de Deus. Nós não podemos exigir que cada país pratique pena de morte, como deve ser praticada. Mas nós podemos entender que esse é o princípio da justa justiça de Deus. E que ele deve ser praticado pelas autoridades, como diz o Dr. Mauro Master. Nós dizemos na teologia que a lei civil do Antigo Testamento, ainda que ela não seja aplicável a nós hoje, porque eu não vivo em Israel, não tenho o mesmo governo. Então você não pode dizer, porque eu sou igreja agora, eu vou fazer um gueto e eu vou matar as pessoas com bem de morte. Você não pode fazer isso. Mas veja o que ele vai dizer. Não tendo a mesma cultura, eu não vivo mais em um reinado teocrático. Mas veja, ela tem um papel magisterial. Ela tem papel de ensinar-nos a maneira de aplicar a lei com sabedoria. O que Mauro Mas está dizendo é, essa lei continua tendo um papel para os magistérios, para os juízes, para as autoridades. Percebe? E um papel de nos ensinar como aplicar essa lei com sabedoria. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso significa que sendo nós, cidadãos, sendo nós brasileiros, povo que entendemos a palavra de Deus, não está sobre o nosso poder nos vingarmos. Nós não podemos cair no mesmo erro dos fariseus, dizemos que nós vamos executar o olho por olho e o dente por dente. Nós não podemos fazer isso, espero que isso tenha ficado claro. Mas como povo que conhece a palavra de Deus e seus princípios para o governo, sabe o que nós devemos fazer? Nós devemos nos posicionar como cidadãos onde é o nosso papel, como por exemplo nas urnas. Você precisa votar em candidatos, queridos irmãos. Eu não estou fazendo campanha para o A ou B,
Não entenda isso nessa perspectiva. É o princípio bíblico. É você que escolhe seu candidato. Mas a ótica tem que ser essa. Você tem que votar em candidatos que entendam a lei do Senhor, que é por graça comum, mesmo sendo um ímpio. Que é por graça revelada mesmo, sendo ele um crente. E que vá colocar em prática os princípios da lei do Senhor quando ocuparem os cargos públicos. É por isso que nós oramos aqui, para que Deus levante homens para ocupar os cargos públicos, com uma visão bíblica reformada. Nós precisamos olhar e dizer, olha, eu quero que estejam nos cargos públicos homens que façam o que Romanos 13 diz, homens que louvem quem faz o bem e homens que punam quem faz o mal. Homens que saibam executar a justiça de Deus. É isso que nós precisamos fazer e nós não podemos nos calar. Porque é no silêncio dos bons que os maus vão triunfar. É porque a igreja se calou que nós estamos do como nós estamos. Porque nós olhamos e pensamos durante muitos anos no Brasil, nós temos que fazer missões, vamos para a África, para a Ásia, e nós abandonamos os cargos públicos. Nós abandonamos a influência que deveríamos ter na sociedade. E nós não podemos fazer isso, porque veja, nós somos o único povo que tem uma resposta para essa sociedade que pode minimizar os efeitos do pecado, refrear eles, iluminar esse mundo de trevas. Mas também, queridos irmãos, além disso, Cristo nos ensina o que é que eu devo fazer como indivíduo. E você deve se lembrar agora do que diz Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Eu estou caminhando para finalizar, mas eu quero que você preste atenção. Porque essa é a parte mais difícil. Dizer que pena de morte é bíblico, dizer que a justiça deveria ser assim, é fácil de falar. Mas sabe o que é difícil? O difícil agora é exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. É fazer aquilo que Jesus fala no restante de Mateus 5. Do 39 agora ao 42, veja, eu porém vos digo, veja o que Cristo diz. Preste atenção, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Ao que demandar contigo, tira-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe prestes. Percebe como essa é a parte mais difícil do texto? Veja, não exercer vingança, ok. Só que não para por aí. Fazer o bem a quem me faz o mal. Veja, a gente não vai entrar com muitos detalhes aqui, mas eu espero trazer um resumo para você entender. Como indivíduos e não como autoridade, nós temos o dever de lidarmos com os perversos, a não ser que seja a legítima defesa contra a nossa vida. Você percebe que tudo que está aqui não tem nada para tirar a vida da pessoa. É tirar a capa, percebe? É dar a outra face, percebe? É obrigar a andar mais 1 milha, a trabalhar mais, mas não tem nada para tirar a vida. A legítima defesa é bíblico. Agora, se a pessoa está me fazendo um mal, e esse mal não atinge a minha vida, não tira a minha vida, Cristo me chama para, ao invés de me vingar dela, fazer o bem a essa pessoa. É aquele seu amigo do trabalho que quer te derrubar. A gente conhece gente assim, não é verdade? Aí você pensa, amanhã é segunda, eu vou pegar aquele miserável. Aí você olha para o que Deus te fala hoje e você diz, olha, ele te feriu a face esquerda, da direita também. Da direita. Entende? Ele está querendo roubar a tua túnica. Dá ele a capa também, dá só a túnica, não dá a capa. Entende? Aquela pessoa que te atazana já há muito tempo, é Cristo virando para você e dizendo, e para mim, e dizendo, olha, se ele te pedir algo, dá para ele. Faz o bem. Ó, tu tem o dinheiro aí pro lanche, eu esqueci, hoje eu tô quebrado, empresta teu cartão, eu faço o Pix amanhã, tu sabe que ele não vai pagar. Dizer, miserável, claro que eu não vou fazer isso para tu. Tu é caloteiro, tu já fez isso várias vezes. Eu quero tu longe de mim, não faz o bem para ele. Abençoa a vida dele, paga o mal com o bem.
E isso é que é o difícil, queridos irmãos. É tirarmos o sentimento de vingança do nosso coração e entendermos que a justiça pertence ao Senhor. E entendemos que nós devemos ser como o nosso Cristo. Percebe? Veja, enquanto ele andou por essa terra, ele não veio como magistrado, ele veio como servo. E enquanto ele estava como servo, o que foi que ele fez, queridos irmãos? Ele tinha poder para matar todo mundo. Quando fosse pregar o primeiro prego nele, ele podia piscar o olho e consumir todo mundo. Ele podia ser aquela espécie de Thanos que a gente viu nos Vingadores, né? Que faz um estralo e todo mundo some. Muito maior do que Thanos. Mas ele deixou ser pregado. Percebe? Quando colocaram a coroa de espinhos sobre ele e bateram com o caniço, ele podia fazer aquele homem evaporar, mas ele deixou baterem nele. Entende isso como é difícil? Aí Paulo vai dizer, seja a vossa atitude a mesma de Cristo, e isso nos choca, que não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes assim mesmo se humilhou, se tornou servo, até sofrendo morte, e morte de quê? De cruz. E Paulo ainda em Romanos vai dizer no capítulo 12, versículo 20, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Veja, não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. É o princípio, não se vingue. Em vez de se vingar, pague o mal com o bem. É o cara que matou a sua mãe. E depois você descobre que a mãe dele precisa de um rim. E você vai dizer, eu vou dar o meu rim para tua mãe. E é isso que Cristo chama aqui, por meio de Paulo, de colocar a brasa viva na cabeça. Imagina esse cara dizendo agora, eu matei tua mãe e tu tá dando o teu rim para salvar a minha. Isso não é de surtar? Você já imaginou quando você está fazendo churrasco, pegar aquelas brasas e botar na sua cabeça, como você ficaria? É essa a ideia. Veja, coloca a brasa nele, faz ele pensar, faz ele refletir. Entende? Porque tu vai estar fazendo bem para ele, talvez ele vai se arrepender do pecado dele. Pastor, e a justiça? Deixa para as autoridades. Se o cara te roubou, denuncia a autoridade. Se o cara matou alguém da tua família, denuncia a autoridade. Pastor, mas as autoridades do país não fazem nada. Mas, irmãos, aquele Cristo que um dia veio como servo, é um Cristo que voltará não mais como servo, mas sim como magistrado do universo. Porque ele voltará, sabe como? Como ele sempre é. Ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando ele voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sabe o que ele vai fazer? Ele vai executar perfeitamente a pena de morte. Todos os homens que pecaram devem morrer, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Quem estiver longe de mim, eu vou lançar no inferno, local de fogo e enxofre, ranger de dentes, onde eles vão sofrer durante toda a eternidade. Nós entregamos aquele que é o vingador, aquele que exerce a justa justiça. Nós não nos vingamos. Nós estamos nesse estágio de sofremos como ele sofreu, de darmos a nossa face como ele deu. É assim que Cristo nos chama a viver, irmãos. Essa deve ser nossa motivação, até mesmo quando nós levamos alguém à justiça. Você já viu aquela pessoa que trabalhou em uma empresa, ela foi lesada na empresa, e depois que ela é demitida, ela bota a empresa na justiça, e que a motivação dela é, eu quero ganhar muito dinheiro. Eu quero que essa empresa se arrebente. Se for para ela quebrar, mas pagando tudo que eu quero, eu estou feliz da vida. Você já viu gente fazer isso? Isso é vingança, irmãos. Esse é o sentimento de vingança. Isso não pode existir no nosso coração. Você pode colocar uma empresa na justiça? Pode e deve. Com o quê? Com a motivação correta. Sabe qual? Eu quero que a justiça seja feita para que essa empresa não faça isso com outras pessoas. Eu quero que a justiça seja feita para que outras pessoas não sofram aquilo que eu sofri. Veja, essa deve ser nossa motivação, até mesmo quando nós levamos alguém sabendo que essa pessoa pode sofrer pena de morte. Esse cara matou a minha filha. Eu vou levar ele na justiça. Nesse país, ele vai ser morto. Mas veja, eu não quero que ele seja morto, porque eu quero ter prazer na morte dele. Porque o meu Deus diz que ele não tem nem prazer na morte do perverso, e eu sou como ele. Ele está morrendo,
A justiça vai ser feita. Eu vou ter senso no meu coração, mas eu não tenho prazer nisso. Eu quero que ele sofra pena de morte. Para quê? Para que ele não fique livre e mate a vida de outras filhas, de outras pessoas. Essa deve ser a nossa motivação, irmãos. É fácil viver assim? Não. Entende? Mas é assim que Cristo nos chama a que nós vivamos, irmãos. Quero então concluir o sermão de hoje falando de algo muito sério para você. Em todo sermão nós vimos uma coisa: Deus é um justo juiz. Não é verdade? Deus é um justo juiz. Ele não negocia a sua justiça. E esse Deus diz a mim e a você que ele é o executor da pena de morte, da morte eterna. E esse Deus diz a mim e a você que o pecado para nós recebemos a pena de morte eterna. Cristo nos ensina, o salário do pecado é o quê? É a morte. Sabe o que isso significa? Isso significa que se você pecar uma vez por ano, você vai ter 360 pecados aí, vamos arredondar, no ano. Que em 10 anos, você vai ter o quê? 3.360 pecados, não é isso? 3.600 pecados. 10 anos. Coloque agora quantos anos você tem de vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você morrer hoje, e você abrir os olhos diante de Cristo, desse justo juiz, cuja justiça é inabalável, você acha que o certo é ele te salvar e te levar para o céu? Ou você acha que o certo é ele te condenar ao inferno? Você já sabe do que você é merecedor. Você sabe do que eu sou merecedor. Nós todos, irmãos, sem nenhuma exceção, desde o menor até o maior aqui, somos merecedores de uma pena de morte. Muito maior do que cortar em nossa cabeça, de uma morte eterna. Nós somos merecedores. Mas sabe qual é a boa notícia? É que aquele que é o justo juiz, ele se fez homem. E em se fazendo homem, ele obedeceu toda a lei em nosso lugar, como nós não obedecemos. E se o salário do pecado é a morte, ele recebeu a punição do nosso pecado nele, em nosso lugar. Ele morreu na cruz do Calvário. Mas ele não fez isso apenas por fazer, porque ele ressuscitou o terceiro dia e ele venceu a morte. E sabe o que ele garante a mim e a você? Que se nós cremos nele, nós podemos vencer a morte juntos com ele. Ele garante a mim e a você que se nós nos arrependemos dos nossos pecados, se nós nascermos de novo, se nós mudarmos de vida, se a obra da salvação de fato adentrar no nosso coração, se nós tivermos fé única e exclusivamente nele, não em boas obras, não no que nós fazemos, não no dinheiro que a gente dá para a igreja, em nada disso, mas única e exclusivamente naquele que morreu na cruz do Calvário, ele garante que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele garante que ele coloca sobre nós a couraça da justiça, ele garante que ele vai estar do lado do Pai e vai dizer: Pai, ele merecia morrer, mas eu morri por ele. Porque ele se coloca como nosso advogado, como nosso intercessor, aquele que intercede pela nossa vida. Esse é o nosso Deus, irmão. Se você hoje está perdido, então, e sem Cristo, você pode sair daqui hoje, usufruindo daquilo que você nunca usufruiu, de paz na sua alma, porque você pode sair daqui hoje com paz com Deus. Sair daqui hoje sendo chamado de filho de Deus, de sacerdócio real, de nação santa, de povo de propriedade exclusiva do Senhor. Se você ainda não conhece a Cristo, que você se arrependa hoje, para que você não se encontre com um justo juiz sem um advogado.
para que você se encontre com o justo juiz que é Deus, mas com um advogado que nunca perdeu nenhuma causa, Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós, irmãos, que já cremos, e nós que já entendemos essa verdade, eu quero te exortar e exortar a mim, diante do que nós ouvimos aqui hoje, dizendo que Deus nos livre de continuarmos sendo um país que alisa a cabeça de bandidos e que pune o cidadão de bem. Que Deus nos livre disso, irmãos. Eu não estou falando mal da polícia, nós temos bons policiais, mas nós sabemos que nosso sistema geral, ele é para isso. Recentemente, agora, nossa irmã aqui foi furtada e teve uma arma na sua cabeça. E saiu da delegacia sabendo que nada ia acontecer. Percebe? Talvez porque a gente não invista mais na polícia. Talvez porque o policial não tenha segurança. Eu tenho uma pessoa da família que é policial, ele diz, quando tenho uma arma, eu tenho um dedo apontado para o bandido e 3 apontado para mim, porque se eu atirar, eu vou receber um processo, eu posso trazer uma desgraça para minha família, mesmo que seja para proteger outra pessoa. Sabe, esse mundo só vai ter iniquidade refreada se nós como igreja nos levantarmos e dizemos, olha, o justo padrão de justiça é esse. E se levantarem homens no nosso meio para ocuparem os cargos públicos, estudando e se capacitando, e se nós votarmos em homens que de fato tenham cosmovisão bíblica reformada. Se você deixar de votar em fulano e beltrano porque é seu amigo, porque defende causa contra ideologia de gênero, é bom isso, mas não basta isso. Se você votar em homens que de fato tenham a cosmovisão reformada, projeto político não é algo errado, é algo bom, se ele for feito à luz da palavra de Deus. É fazendo isso que nós salgaremos o mundo. E refrearemos a iniquidade. A gente não vai mudar o mundo. Desista disso. Quem vai mudar o mundo é Cristo. Nós vamos só refrear a iniquidade. Eu espero que tenha ficado claro, irmãos. É um texto difícil. Mas eu repito, se você ficou com dúvida ainda, você pode me procurar. E a gente marca essa semana para a gente poder tirar essas dúvidas. Mas eu espero que você tenha entendido que pena de morte é algo instituído pelo próprio Deus. É um princípio dado pelo Senhor. E é isso que nós devemos ser cativos. Porque nós temos uma palavra que é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Vamos ficar de pé. Vamos cantar isso. Vamos dizer ao nosso Deus em resposta à pregação que a sua palavra é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as suas palavras pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz no meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos.
guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra. Não ando sem destino.